Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso segundo dia da Jornada da Reabilitação Oral. Essa jornada é o nosso evento de pré-inscrição para o nosso curso online de prótese, o Você Protesista. Durante essa jornada, você está aprendendo comigo e com a Carol Morte como fazer reabilitações orais e próteses dentárias com total segurança para que você possa atender os teus pacientes com excelência. Eu me chamo Carol Rafael, sou reabilitadora e criadora do curso online Você Protesista. No primeiro dia, nós mostramos para vocês como vocês vão se tornar referência em reabilitação oral na região de vocês, mesmo começando do zero. Hoje, nós vamos mostrar para vocês o segredo, o passo a passo para você reabilitar casos complexos com segurança. Na aula que vai ser liberada na quinta-feira, a aula 3, vocês vão receber um mapa, como apresentar e fechar planejamentos de casos de alto valor. E na nossa última aula, no domingo, na aula 4, vocês vão receber o grande plano, como que vocês vão fazer parte dos 5% dos dentistas que são mais bem pagos, dominando a reabilitação oral e as próteses em cerâmica. E para apresentar para vocês o passo a passo para planejar casos complexos com segurança, eu quero primeiro me apresentar para quem ainda não assistiu a aula de ontem, mas dizer que é necessário que vocês assistam e consigam enxergar o caso como um todo. Eu sou a Carol Rafael, sou pós-doutora em implantodontia, sou doutora em implantodontia pela UFSC, mestre em reabilitação oral, especialista em prótese e implante e sócia da Neue Clinic, que é a minha clínica em Florianópolis, junto com a minha sócia Carol Morte e mais uma sócia também reabilitadora, Josiane Silva. Carol também tem uma formação bem acadêmica de mestrado e doutorado em implantodontia. Ela também é especialista em implantodontia e nossa sócia aqui na Clínica do Campeche. Quero dizer para você que se você não está no nosso grupo do WhatsApp para você poder receber todas as informações e materiais da jornada, clica aqui na descrição dessa aula e participa do grupo para você não perder nada. E antes que você me diga que tudo isso que você está assistindo desde ontem talvez não esteja na sua realidade, porque você ainda não sabe planejar casos complexos ou você ainda não faz prótese, eu quero te contar o caso de uma aluna nossa que tinha essas mesmas dúvidas, essas mesmas inseguranças, e eu quero te mostrar o vídeo dela agora. Agora ela aprendeu a planejar casos complexos, a executar. Ela tira as dúvidas dela na nossa comunidade do grupo do Você Protesista e ela se sente segura para reabilitar com excelência. Eu me chamo Mirielle, eu sou aluna do Você Protesista e eu quero incentivar você a fazer o curso. É um curso com a super entrega, onde as professoras de forma recorde respondem nossas dúvidas, estão ali o dia inteiro discutindo o caso. Nós temos o grupo do WhatsApp de discussão de casos, de planejamento de caso. Eu acho que eu nunca fiz um curso com entrega tão grande. Eu recomendo muito, muito. É muito bom ter alguém que a gente pode caminhar junto, pode planejar caso, tirar todas as dúvidas. Então é isso. Se você está em dúvida, eu posso te falar que você não vai se arrepender. Na nossa primeira aula da jornada, nós vimos a grande oportunidade que nós temos na odontologia, que é a odontologia estética. Enquanto a grande maioria dos mais de 400 mil dentistas que nós temos no Brasil continuam ganhando pouco, achando que não vale a pena mais trabalhar na profissão, querendo desistir, existe um grupo seleto de apenas 5% dos dentistas que estão preparados para a área que a cada dia tem mais demanda, baixa concorrência, que muitas pessoas não querem fazer simplesmente porque não aprenderam a gostar disso na faculdade. A área da reabilitação oral e a área das próteses cerâmicas é o grande ouro da odontologia, acredite em mim. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, assista, porque lá nós damos o passo a passo para você começar a enxergar os seus casos de uma forma diferente. E assista logo, porque em alguns dias ela vai expirar. Quem já assistiu a aula 1, viu que nós mostramos para vocês como participar de um sorteio de um kit de pontas diamantadas da KG. Na aula de hoje, nós também vamos ter um sorteio. E uma dúvida que eu sempre recebo ali no meu Instagram é sobre dimensão vertical de oclusão. Pessoas que não sabem como planejar, como executar, como fazer um jig correto, como testar se é uma boa dimensão. E lá dentro do nosso curso do Você Protesista, os alunos recebem uma masterclass que é desvendando a dimensão vertical de oclusão.
E no final dessa aula você vai ter a oportunidade de ganhar uma vaga para essa Masterclass, mesmo que ainda você não tenha entrado no curso. Sabe, gente, eu quero dizer para vocês que eu entendo que muitos dentistas sabem que precisam mudar e que precisam tomar uma decisão, mas ficam estagnados, ficam parados no mesmo lugar. Mas a grande verdade é que só existem dois caminhos. Ou os nossos pensamentos, a nossa mentalidade vai nos controlando e aí a gente continua competindo com concorrência desleal, competindo com clínica popular, que muitas vezes nem atendem o paciente de forma ética e acabam deixando a nossa profissão completamente sucateada. Ou a gente aprende a controlar essas vozes que não nos levam a lugar nenhum e deixar um pouco essa insegurança de lado, aprendendo a trabalhar em uma área que é rentável, acreditando na odontologia e exercendo ela de forma mais excelente, leve e lucrativa. E agora me responda, é mais fácil você mudar um macaco de árvore ou você mudar a árvore de lugar? Para pensar nesse exemplo. O mercado da odontologia, nesse caso, seria ali a árvore. E os dentistas, no exemplo didático, seriam os macacos. Agora me diz, o que é mais fácil? Simplesmente o macaco mudar de lugar ou ficar ali lutando para mudar a árvore de lugar? É mais fácil você decidir, você mudar, você aproveitar a oportunidade que está nas suas mãos ou você simplesmente ficar tentando lutar com a forma como o mundo funciona. Ah, mas isso não está certo, isso é injusto, eu estudei tanto. Se você já entendeu que é mais fácil você mudar e realmente aproveitar a oportunidade que você tem para isso, então você está no lugar certo. Aqui nessa jornada você já começou a aprender como trabalhar com reabilitações orais e principalmente a descomplicar as próteses em cerâmica. E eu quero que você saiba que você pode viver uma odontologia que seja ética e que seja rentável, ser bem pago por isso, entregando o melhor para cada paciente, dando para ele uma transformação completa e aumentando a autoestima dele e a sua vida. E ainda assim, ganhando mais pela sua hora clínica com procedimentos que têm alto valor agregado. E isso não importa se você mora numa cidade pequena, se você mora numa cidade grande, se tem muita concorrência, se tem pouca concorrência. O que você precisa, de fato, é aprender a dominar a reabilitação oral e se tornar uma referência na área. Mas nós vamos mostrar mais sobre isso na aula 3 da jornada. E hoje nós vamos trazer para você segurança de como você vai fazer o passo a passo para planejar e executar um caso clínico mais complexo. E eu quero que você saiba que quando eu comecei a atender casos de reabilitação oral, casos de prótese cerâmica, gente, as cerâmicas estavam começando a surgir no mercado. Nós fazíamos restauração metálica fundida, fazíamos coroa metalocerâmica. Isso era o nosso ganha-pão do consultório, era isso que movimentava. Eu, por exemplo, não confiava nem um pouco em uma cerâmica pura. Imagina eu fazer uma reabilitação inteira de cerâmica como eu faço hoje. Também não era uma realidade para mim. Mas aí eu comecei a me dedicar mais para conhecer essas cerâmicas, para entender as suas propriedades ópticas, suas propriedades mecânicas, aprender mais sobre as indicações de cada cerâmica, quando usar cada uma em cada caso. E claro, as próprias cerâmicas também evoluíram muito. Mas o fato de eu conhecê-las melhor me fez virar essa chave e conseguir realmente confiar o suficiente para indicar e executar casos de reabilitação oral simples e complexos, desde uma coroa até uma reabilitação completa. De lá para cá, o crescimento profissional não parou de acontecer. Hoje eu tenho pacientes que vêm de outras cidades e até de outros países para tratar comigo, mesmo sabendo que os meus valores não são os mais baratos. Como é o caso desse paciente que veio de Londres para fazer uma reabilitação. E eu estou te mostrando isso não para falar de mim, mas para que você entenda que eu também saí de um lugar em que eu não gostava de prótese, também fui construindo uma carreira e hoje alcancei esse reconhecimento. E com a tecnologia que nós temos disponível, eu consigo fazer fotografia, escaneamento desse paciente ainda à distância para que eu consiga planejar o caso dele e pelo menos fazer uma análise inicial do que vai ser necessário para esse paciente já vir para o Brasil ou já vir para a cidade um pouco mais preparado. Por isso vocês vão ver que nós falamos muito no curso de planejamento digital, de análise do sorriso, do que deve ser visto, de como personalizar cada sorriso para cada pessoa. Porque assim, desde a primeira consulta à distância, o teu paciente já consegue sentir que você está buscando não um resultado estético de um único dente, não.
Você está buscando um sorriso que combine com ele, que combine com a personalidade dele, que faça sentido para a imagem dele. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha a mesma realização que eu sinto hoje como dentista. E eu quero ouvir a sua história de sucesso. Quando acabar o curso, quando acabar essa jornada, eu quero que você vá lá e me conte já como mudou a sua vida. Eu quero que você pare de brigar por preço, que você se torne realmente uma referência. E assim você seja recomendado pelos seus próprios pacientes e consiga viver da forma que você merece. Mas o primeiro passo, gente, você tem que dar. Você tem que decidir. Isso eu não posso fazer por você. E eu sei que a depender da situação que você está hoje, se você está com a agenda vazia ou está trabalhando em clínica popular, pensar nesse cenário de fazer 30, 50, 80 mil reais por mês através de reabilitação oral parece impossível. Mas isso parece impossível hoje que você tem segurança. Na nossa primeira aula, eu te contei que eu também não gostava de prótese. Eu te contei que eu saí com um trauma da faculdade sobre essa área da odonto. Eu te contei que quando eu fiz meu primeiro provisório, eu achei que eu não levava jeito, que eu nunca ia fazer aquilo na vida. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu quero te dizer que se eu conseguir fazer isso sem ter um passo a passo, e agora eu e a Carol temos esse passo a passo para te dar, você também pode alcançar esses resultados e de forma muito mais rápida e assertiva. Eu comentei com vocês que eu adoro a vida acadêmica, mas eu também adoro a prática clínica. Eu adoro o dia a dia da profissão, o dia a dia do mocho. Eu acredito, inclusive, que é justamente isso que faz desse evento aqui um evento único. Porque ele não é só um monte de conceito teórico sem nenhuma prática do dia a dia do mundo real. Não. Nós estamos entregando para vocês a base teórica junto com uma prática do dia a dia de mocho mesmo, das dificuldades que nós sabemos que o dentista vive. E com isso em mãos, se você colocar em prática, é impossível você não ter resultado. E para que você entenda que de fato o que nós estamos mostrando é para todas as realidades, nós vamos mostrar como vocês podem aplicar em casos unitários e como vocês podem aplicar em casos complexos de vários elementos. Eu sei que muita gente às vezes fala assim, mas a realidade do meu consultório não é um caso extremamente complexo. Primeiro que você não precisa de muitos casos extremamente complexos. Se você tiver um caso desse por mês, você já tem quase 1 milhão por ano. Pensa, um caso de 80 mil, um caso de reabilitação. Já faz quase 1 milhão de faturamento por ano. Você faz isso hoje na odontologia? Então, você não precisa de vários casos. Se você fizer um por mês de 80 mil, você vai estar fazendo as suas outras coroas, onleys, enfim, muito bem feita nos outros dias e tendo um ótimo resultado disso. Daqui a um pouco, aquilo que parecia tão distante passa a ser 2 casos no mês, passa a ser 1 caso por semana. Por quê? Porque as pessoas começam a te reconhecer como um dentista que trata casos complexos. Mas se você não estiver nessa realidade, nem foca nisso ainda. Foca na realidade que você está e pensa no passo que você vai dar a seguir. Não, Carol, mas eu não faço nem uma coroa total ainda. Então vamos ver como você pode fazer uma coroa total muito bem feita, aprendendo bem sobre a cerâmica. Esse caso que eu vou mostrar para vocês foi um divisor de águas quando eu tive acesso a ele. Por quê? Eu sou brasileira, estudo no Brasil, e no Brasil todos nós buscamos o quê? Sorrisos estéticos, bonitos, brancos, e isso é muito importante, é sobre isso que nós estamos falando durante toda a jornada. Mas eu sou uma pessoa que não gosta de extremismos, eu não acho que a gente tem que viver nem numa ponta nem na outra. Quando eu passei o meu ano na Alemanha, estudando e fazendo o meu doutorado de sanduíche lá, a gente não podia atender os pacientes, mas a gente podia atender junto, né? Assistir, acompanhar, escrever os artigos sobre aquele caso, dar opinião, mas a gente não podia atender. E o que eu vi lá? Que eles vivem em outros extremos. Eles têm casos que o paciente tem um dente A3 e não quer clarear, tem um dente apinhado e não quer alinhar. Isso foi muito importante para mim, gente, porque isso me trouxe para um lugar de meio termo, no sentido de entender que alguns pacientes vão buscar essa ponta, alguns pacientes vão buscar aquela ponta. E que o meu papel não é viver nesse extremo de eu só sou a dentista que clareio todo mundo e faço faceta em todo mundo, e nem eu sou a dentista que só faço aquele dente e não olho para mais nada que acontece na vida do meu paciente. Não, eu sou a dentista que escuta o meu paciente, que conhece o meu paciente e entende se no caso dele é um dente ou vários dentes. E esse paciente que foi reabilitado lá, ele tinha uma reabsorção interna, que foi primeiro tentado fazer um tratamento endodôntico, mas não foi possível. Foi acompanhado por um tempo, essa reabsorção continuou e foi indicada a extração. Nesse caso, foi planejada a extração
a instalação de um implante imediato. E nesse momento, lá na Alemanha, eles optaram por uma técnica da implantodontia chamada Socket Shield, que é quando eles mantêm a parede vestibular do dente e fazem a instalação do implante atrás. Isso é feito para que a gente possa ter uma manutenção da parede vestibular. Mas calma, quem faz implante está animado, é importante entender que é uma técnica extremamente delicada, porque essa parede não pode ter luxado. Então, naquele momento, a técnica executada daquele jeito, naquele paciente, deu super certo. Mas não é uma técnica para a gente simplesmente sair reproduzindo. E aí, quando a gente vê ali a vista oclusal, a gente consegue ver o implante e a parede vestibular mantida. Sobre essa região foi colocado um cicatrizador personalizado e foi feito um provisório adesivo. Depois, esse paciente retornou para fazer a coroa sobre aquele implante. Então, é um dente unitário. Se você for muito extremista, você vai olhar para esse caso e vai pensar, eu facetaria tudo. Ou eu faria alinhador e clareamento e tudo mais. Mas, de novo, o que o teu paciente quer? Se ele quer fazer um dente, se ele precisa fazer um dente, a gente vai resolver aquilo. Então, nesse momento, o guia da cirurgia guiada foi usado para fazer a moldagem do implante e foi confeccionado para ele uma coroa de zircônia sobre aquele implante. O que vocês estão vendo ali em metal é apenas um link metálico que vai dentro do implante, porque a zircônia ela não pode ir dentro da plataforma do implante, senão ela é muito dura, ela acaba gerando um desgaste e também ela pode acabar sofrendo uma força de compressão e fraturando, tá? Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque um caso desse, reabilitado com uma coroa metalocerâmica, não ia ter o mesmo resultado, por causa das características do material. Mas a partir do momento que você conhece bem das cerâmicas, você faz um caso unitário de forma muito melhor. Nesse caso foi usado uma zircônia para fazer a parte do pilar e sobre essa zircônia foi aplicada uma cerâmica de revestimento, uma cerâmica que tem finalidade estética. Então você precisa entender as características da zircônia, você precisa entender as características de uma cerâmica de revestimento, para que você pare de fazer metalocerâmica na região anterior. E para que você alcance resultado, porque se simplesmente você fizer uma zircônia monolítica, por exemplo, nesse caso, para quem já conhece mais, já está acostumado a fazer, o resultado provavelmente não vai ficar tão estético, porque a zircônia monolítica tem outras limitações que para essa região não seria legal. Entende como é importante você saber cada uma e como você usar cada uma? E no final desse caso, esse foi o resultado encontrado. Então você vê ali o 13 e 23 vivendo em perfeita harmonia e por mais que alguns de nós pensem, mas eu teria alinhado, eu teria clareado, eu teria feito faceta, não podemos nos ater a isso, gente, porque o que importa é, neste caso, que esse paciente queria fazer só um dente, numa realidade da Alemanha, que é uma realidade inversa do nosso, em que eles preservam muito mais, esse paciente saiu feliz, sorrindo, mas com o dente passando ali desapercebido, mimetizado em toda a harmonia estética dele. Esse caso nós publicamos na época no Journal of Aesthetic and Restorative Dentistry. Esse artigo está publicado. Para quem se interessar mais sobre a técnica de Socket Shield, vocês podem pegar aqui o título, os autores e conseguir acesso ao artigo. Então, eu mostrei para vocês o quê? Como vocês podem fazer para alcançar a estética com um dente. Com um dente sobre implante. Diferente do que talvez fariam com uma metalocerâmica. Poderia ser um dente uma coroa sobre dente. Mas, nós já falamos para vocês na primeira aula que você precisa saber identificar se são vários dentes ou se é um dente. Então, eu trouxe outro caso para vocês, para a gente poder pensar de uma forma diferente. Nesse caso, esse paciente tinha uma restauração classe 3, atrás do 12, tá? Por desgaste. E ele vinha trocando essa restauração. E eu nunca desperto no paciente o desejo por algo. Você já reparou que teu sorriso pode melhorar? Não, né, gente? Eu só faço o quê? Se ele se incomoda com aquilo, eu ajudo ele a melhorar aquilo. Então eu falo, o que você pensa do teu sorriso? Como você vê o teu sorriso? Nesse caso, por exemplo, o paciente fala, eu já usei alinhador, já usei Invisalign e tá alinhadinho, mas não chegou ao resultado que eu queria. Então o paciente está te abrindo uma porta, ele tinha o resultado que ele queria. E daí você pergunta, qual era o resultado que você queria? Porque meus dentes não apareceram muito, eu achei que ia aparecer mais quando eu fizesse. E no final até alinhou,
mas não está indo da forma como eu queria. O que a gente faz? Chama o paciente, tira uma foto. Nós temos aqui um estúdio, a câmera, mas você não precisa se você não tiver. Você pega o seu celular, coloca ele numa parede branca, faz a foto, coloca aquela foto no computador e começa a mostrar aquilo para ele. Olha, eu entendo o que você está dizendo. Por que isso está acontecendo? Porque os seus dentes, por exemplo, principalmente do lado direito, você está vendo que aparece um buraco negro ali? Porque eles estão muito para dentro. Quando você olha a foto intraoral, a mesma coisa. Eles estão muito para dentro. Então, isso dá uma sensação de que eles estão ausentes. Fora isso, você vai observar que os seus dentes estão com algumas trincas, que os seus dentes têm desgastes. Gente, esse paciente ele precisa fazer faceta para sobreviver? Não, ele vai sobreviver sem faceta, tá tudo bem. Mas se esse paciente quer melhorar a estética dele, eu vou fadar ele a ficar assim? Eu vou dizer, não vai fazer faceta, desgastar seus dentes, meu Deus, vive assim. Também não, tá? Então o que eu avalio? Olha, se eu quero ganhar volume, já é um indicativo bem legal para faceta, porque é uma técnica de adição, eu acabo não tendo que fazer muito preparo, preparos mínimos. Se eu tenho trincas, se eu tenho desgastes, eu preciso repor a estrutura do dente. Se eu tenho paciente que já tem dentes trincados, erosão, abfração, eu vou repor tudo isso com resina? Ou vou me sentir mais segura de repor isso com cerâmica, de que vai me dar menos retorno desse paciente no consultório? E foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez primeiro um mock-up, um planejamento, e apresentou isso para o paciente, tá? Mas antes de chegar no mock-up, com o próprio computador, tu pode mostrar para ele, lá na foto dele inicial. Ó, aqui tá vendo que não aparece os dentes no volume, tá vendo esses desgastes, tá vendo essas trincas. Para a gente resolver isso, sim, no seu caso, as facetas cerâmicas são uma excelente opção. Nesse caso em específico, eu confesso para vocês que eu não sabia se eu precisaria aumentar a dimensão vertical ou não. Porque eu olhando para o rosto dele, eu fazendo as medidas, a dimensão vertical, gente, ela não é uma medida exata. Ela é uma medida que seja útil para o teu paciente, esteticamente falando, funcionalmente falando, que seja biocompatível, mas ela não é uma medida exata. Então eu olhava aquela medida, eu olhava a estética dele e falava, não sei se eu preciso aumentar a dimensão ou não. O que eu vou falar para o paciente? Exatamente isso. Olha, eu vejo desgaste nos dois arcos. Eu vejo que a gente pode se beneficiar da faceta, mas eu não sei se a gente precisa intervir nos dois arcos ou não, com certeza. O que a gente pode fazer? Um planejamento e provar. Se a gente vê que vai ficar melhor, que você vai se beneficiar disso, a gente intervém nos dois arcos. Se a gente vê que não, a gente intervém só no arco superior. E foi justamente o que nós fizemos. Fizemos um jig de mordida, um registro oclusal na dimensão proposta e a prova desse enceramento em boca. Essa é uma foto do sorriso, da prova do enceramento, e essa é uma foto do rosto. E quando a gente olha esse paciente na foto do rosto com mocap e sem mocap, a gente consegue ver claramente a diferença que esse tratamento vai dar, não só no sorriso do paciente, mas no paciente como um todo. Ele rejuvenesce. O rosto dele, isso é no mesmo dia, tá, gente? A mesma camisa. Sem o mocap e com o mocap. Mas dá uma sensação de rejuvenescimento, o paciente sorri melhor. Por quê? Porque ele perdeu a estrutura dentária. Agora você está repondo. À medida que você repõe, aquilo passa a dar um ar de jovialidade. Quando eu olho meu paciente em repouso, eu vejo que agora ele tem uma exposição dos incisivos centrais superiores, dos incisivos laterais. Também é uma característica de paciente mais jovem. E aí nós optamos por fazer então a reabilitação superior e inferior, depois o Invisalign, e fizemos tudo em cerâmica feldspática reforçada por leucita na região anterior e de silicato de lítio na região posterior. E chegamos a esse sorriso final, que é um sorriso completamente a ver com o que o paciente queria. Ele buscava um sorriso natural, ele não queria nem fazer faceta achando que era uma coisa muito artificial. Mas à medida que foi conversando, que foi sendo explicado como podia ser feito, mostrado fotos, ele fez e hoje ele fala como eu vivia sem isso. E sabe o que é engraçado? Quando ele tirou os alinhadores, os dentistas dele já falavam para ele, você podia fazer facetas, e ele nunca fez. Por quê, gente? Se você só olhar para o teu paciente e falar, você podia fazer clareamento, você podia fazer faceta, ele não vai fazer. Ele precisa entender se ele realmente precisa fazer aquilo e como a vida dele vai ser transformada por aquilo.
Só jogar a informação no ar vai fazer com que ele não faça. Para que ele vai investir tempo, investir dinheiro nisso? Agora, se você mostra para ele o que você quer mudar, como você quer mudar e como pode ficar no final, aí é muito mais fácil de você ter a conversão e a venda desse paciente. Aqui a gente pode ver agora uma foto dele antes da cerâmica e uma foto dele depois da cerâmica. Então, de novo, um brilho no olhar, um sorriso mais jovem e de forma natural, uma cerâmica B1. Nesse caso, que esse paciente queria um caso bem natural, eu selecionei a cerâmica feldspática reforçada por leucita. Porque vocês vão ver que na nossa escadinha das cerâmicas, ela está ali no segundo nível da cerâmica, entre a estética e a resistência. Porque à medida que a gente vai subindo esse degrau, a gente vai ganhando em resistência e perdendo um pouco em estética. Então, como eu queria mais estética na região anterior, eu fiquei ali no meu segundo degrau, uma cerâmica feldspática reforçada por leucita. Se eu precisasse mais resistência e pudesse perder um pouquinho em estética em relação à feldspática, e é um pouquinho, tá, gente? Eu iria para o silicato de lítio. E vocês vão ver que ainda assim fica extremamente estético. Para que vocês vejam um caso feito em silicato de lítio, planejado, reabilitado, desde a parte do jig até o final, eu vou chamar para apresentar para a gente a nossa professora Carol Morte. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um caso que foi reabilitado com silicato de lítio, de uma paciente, como a Carol já comentou com vocês, uma paciente jovem, que tem um desgaste muito grande, muito acentuado na região anterior, tanto superior quanto inferior, devido a uma parafunção. Então, vamos voltar lá na nossa primeira aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que causou esse desgaste. Por que a nossa paciente está com essa condição, né? Ela tem 3 filhos, é uma paciente jovem que vive viajando para cima e para baixo, então ela tem uma vida muito agitada, muito corrida. E a gente sabe hoje em dia que a grande maioria dos nossos pacientes, eles sofrem com parafunção. Mas eu preciso diagnosticar isso e eu preciso dizer para minha paciente que por mais que eu reabilite ela, independente do material que eu escolha, seja um material com mais resistência, mesmo assim eu preciso trabalhar com uma placa oclusal no final desse tratamento para proteger. Eu preciso diagnosticar isso inicialmente e eu preciso dizer que a condição de longevidade desse tratamento se dá ao uso da placa oclusal no final, ok? Então, começando por aí, a gente precisa entender, diagnosticar, planejar e aí sim a gente vai conseguir tratar esse paciente com longevidade. Então, visto que nós temos um desgaste na região anterior, uma paciente que quer devolver a estética para o seu sorriso, o que nós vamos planejar aqui? Eu preciso devolver a estrutura que foi desgastada para essa paciente. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho espaço para fazer isso ou não, certo? Então essa é a primeira coisa que nós vamos avaliar nessa foto intraoral da nossa paciente. A gente consegue perceber que ela ocluindo, a gente não tem como aumentar o comprimento dos incisivos inferiores, porque ela já está tocando na palatina dos superiores. Então eu preciso abrir essa mordida, eu preciso aumentar a dimensão vertical de oclusão dessa paciente. Ai, Carol, mas quanto? Essa é a pergunta que não quer calar e que todo mundo nos faz, né? Como que eu vou determinar quanto que eu vou aumentar a dimensão vertical de oclusão do meu paciente? Nesse caso em específico, essa paciente, ela não tem diminuição do terço inferior da face. A dimensão vertical de oclusão dela está adequada. Eu preciso de espaço para reabilitar a região anterior. E é só isso que eu vou aumentar. Mas como que eu vou determinar isso e como que eu vou passar essa informação para o laboratório? Então, para isso, nós vamos lançar mão de um jig. Nesse caso, como eu preciso de espaço para reabilitar a região anterior e eu vou determinar isso com o jig, aí ele foi feito deslocado para um dos incisivos. Normalmente a gente faz o jig nos 2 incisivos centrais, correto? Nessa situação, nós deslocamos esse jig somente para o lado do incisivo 21 e 22 para que a gente consiga enxergar o quanto de espaço nós estamos conseguindo, né, com esse jig em posição. Então, nós levamos essa paciente em que posição para reabilitar? Essa é outra pergunta que nós temos que nos fazer. Quando nós vamos trabalhar com uma reabilitação, nós temos que sempre reabilitar esse paciente em relação cêntrica ou em MH?
Então eu vou responder para vocês que nessa situação, uma paciente que não tem dor, que eu só preciso de espaço suficiente para reabilitar a região anterior, por que que eu vou jogar essa mandíbula para posterior? Eu não preciso reabilitar em relação cêntrica, eu só preciso abrir um pouco essa mordida. Então essa reabilitação vai ser feita em MIH. Então esse jig, ele é feito com a paciente em máxima intercuspidação habitual, dando somente o espaço que eu preciso para reabilitar a região anterior. Então a gente consegue ajustar esse jig até que eu tenha o espaço que eu preciso, e aí feito o jig, ele estabilizado na posição, eu consigo checar se realmente é esse espaço que eu quero. Tendo o espaço suficiente, agora eu vou registrar essa mordida com o jig em posição. Esse registro, ele pode ser feito com uma silicona pesada, ele pode ser feito com um material de registro, um Variotime Bite, por exemplo, também, mas com o jig em posição, a gente leva o material, então, para que a gente consiga estabilizar esses modelos e enquanto a gente envia esse trabalho para o laboratório. A gente vai montar ou não no articulador. Quando eu tenho alteração de plano oclusal, eu monto em articulador. Quando eu não tenho alteração, eu não monto. Quem monta para mim é o laboratório, como eu já falei para vocês na aula anterior. Então, feito isso, eu tenho estabilidade de modelo, eu envio então a moldagem inicial do meu paciente para o laboratório, ou eu posso fazer um escaneamento também. E feito isso, eu tenho que mandar as informações para o laboratório daquilo que eu quero, daquilo que eu planejei. Então, eu digo para o laboratório, olha, minha paciente ela gosta do formato dos dentes dela, ela não quer mudar, então a gente vai repor aquela estrutura que está faltando. Ou não, eu tenho uma paciente que ela quer mostrar uma força maior, que é uma mulher mais posuda, que quer um ângulo mais quadrado. Isso sou eu que tenho que dizer para o laboratório como que ele vai fazer o planejamento e encerramento desse caso, certo? Então, nessa situação, a gente pediu para que não aumentasse muito o volume desses dentes, porque o problema dela era comprimento. Então eu já sei que eu vou trabalhar com uma espessura muito fina de preparo, porque eu não vou aumentar muito, né? Mas eu vou ter que dar o espaço suficiente para que eu tenha resistência do meu material. Então eu vou ter preparos de 0,3 milímetros nesse caso. Então, feito o enceramento, nós vamos agora mostrar isso para o paciente. E essas informações passadas para o laboratório, elas são tão importantes para que nesse momento a gente não tire aquela emoção do paciente, para que a gente consiga realmente fazer a venda daquilo que a gente planejou. Então, eu, por exemplo, se eu faço um enceramento, eu não gosto, eu nem mostro para o paciente. Eu digo, olha, nós vamos fazer algumas pequenas alterações aqui, vou moldar de novo, vou mandar para o laboratório na próxima vez aí, então eu te mostro. Porque senão o paciente ele não vai querer fechar. Porque é um investimento, o paciente ele não enxergar que aquilo ali realmente vale a pena, a gente não pode dar essa frustração para o paciente. Então é muito importante todas as informações que a gente puder passar para o laboratório, todas as fotos para que o laboratório consiga visualizar esse paciente, não somente aquele modelo ou somente aquele escaneamento, para que a gente consiga realmente fazer o planejamento mais adequado possível e na hora que a gente mostrar isso para o paciente, ele se encantar e ele dizer assim, eu quero ir embora assim, né? Eu não quero tirar o mocap, eu quero ir embora assim como eu estou, que é a situação que normalmente acontece. O paciente, quando ele está na dúvida e a gente mostra o planejamento e ele se encanta, ele diz quando que a gente vai fazer, né? Então, esse momento ele realmente é o que a gente precisa utilizar a nosso favor para viabilizar a nossa venda da nossa reabilitação. Então, feito o mocap, a gente faz os ajustes quando são necessários e aí sim a gente mostra para o paciente aprovando, agora sim, agora eu estou pronta para começar a minha reabilitação. Então, feito o planejamento, ele foi aprovado, meu mocap foi aprovado, tá ok? Agora eu vou reabilitar essa paciente conforme esse planejamento. Então, nesse caso, nós planejamos reabilitar a arcada superior e inferior concomitantemente. A gente pode fazer isso, uma arcada primeiro, depois a outra arcada? Sim, e eu vou ser bem honesta que eu particularmente prefiro trabalhar assim. Porque quando a gente trabalha com um arco total, a gente acaba tendo um cansaço maior, o paciente cansa mais também, a gente não entrega o nosso 100% às vezes, então eu prefiro fazer separado.
Nessa situação, é uma paciente americana, ela nos procurou para fazer a reabilitação antes de ir embora. Ela morava aqui em Florianópolis e nos últimos meses ali que ela estava morando aqui, literalmente no último mês, ela resolveu fazer a reabilitação aqui conosco. Então eu tinha um mês para fazer arcada superior e inferior e a gente fez as duas arcadas ao mesmo tempo. Então, como que eu vou fazer para mandar informação para o laboratório dessa dimensão vertical que foi aprovada por nós? Esse é X da questão, fica aqui comigo que eu vou ensinar isso para vocês agora. Então, o meu mockup, ele está na dimensão vertical que foi aprovada, testada por nós e é aprovada. Então, eu vou usar ele como referência para determinar a dimensão. Então, eu tiro o mockup do lado direito, posterior, superior e inferior, e mantenho nos demais dentes. Preparo esse lado e eu faço então um registro de mordida mantendo o meu mockup nos demais dentes. Aqui a gente consegue ver numa vista lateral o espaço que eu tenho para reabilitar arcada superior e inferior, tá? E aí sim a gente vê que a gente consegue fazer essa reabilitação. Vou ter espessura suficiente para um material, uma cerâmica no caso, que foi o indicado aqui, o planejado. Então, como eu comentei com vocês, a gente faz um registro com o mockup nos demais dentes e dos dentes preparados do lado direito. Agora eu registrei com uma silicona pesada. Posso fazer novamente com um Variotime Bite, com uma silicona de registro sem problema nenhum. Feito isso, eu posso agora remover o mockup nos demais dentes, preparar os demais dentes e aí então eu vou fazer um novo registro colocando o meu registro que eu fiz previamente no lado direito e então registrando os demais dentes com a estabilização da dimensão vertical de oclusão desse paciente dada pelo meu primeiro registro, que foi feito ainda com o mockup em posição. Certo, pessoal? Então assim eu consigo replicar a dimensão vertical que foi planejada, que foi aceita, está adequada, e aí então eu consigo passar essa informação para o laboratório. Então feito aqui o registro do lado da região anterior e do lado esquerdo com a silicona no lado direito em posição. Depois que eu registrei, eu passo os fios retratores e agora eu vou fazer ou o escaneamento ou a moldagem dos meus preparos. Essa moldagem ela é feita em duplo passo. Então nós vamos manipular a silicona de adição pesada, nós posicionamos ela na moldeira, sobre essa silicona nós damos um espaço para depois a gente entrar com a silicona leve. Esse espaço nós trabalhamos com um plástico filme por cima da silicona, a gente adapta isso com o dedo e leva em posição a moldeira. Feita essa primeira etapa da moldagem, a gente remove esse plástico filme, introduz na moldeira a silicona de adição leve e também leva nos nossos preparos em boca e assim nós temos uma cópia fiel dos nossos preparos. E agora a gente consegue então enviar isso para o laboratório e ele vai ter uma cópia adequada e conseguir trabalhar e nos mandar um trabalho bem adaptado. Depois que eu fiz a moldagem, eu preciso fazer a seleção da cor da cerâmica. Então eu gosto muito de fazer uma foto com a escala pequena de dentes clareados, com todas as escalinhas ali, com todas as cores da escala. Molha a escala para que a gente consiga ter mais fidelidade da cor e faz então uma foto do substrato do nosso paciente com a escala em posição. É muito importante o laboratório enxergar a cor do substrato. Porque nem sempre nós vamos ter um paciente como essa, com um substrato homogêneo, com a mesma cor, com uma cor satisfatória. Às vezes nós precisamos que o laboratório ele trabalhe na cerâmica para mimetizar um fundo escurecido, um substrato escurecido. Então essa foto ela é muito importante para que o laboratório veja qual a cor que nós escolhemos para fazer o nosso trabalho, nossa reabilitação, e também para que ele enxergue a cor do substrato, para ele conseguir trabalhar a cerâmica e mimetizar esse fundo. Feito isso, enviamos esse conjunto, né? A nossa moldagem, o nosso molde com as fotos, a seleção da cor. O laboratório vai trabalhar e então ele vai nos enviar o trabalho, nesse caso que foi escolhido ser feito em silicato de lítio.
E por que eu escolhi trabalhar com silicato? Como a Carol já comentou previamente para vocês, é uma cerâmica que nós somamos as duas coisas. Eu tenho estética e eu tenho resistência. Uma resistência maior do que uma cerâmica feldspática. Por que eu escolhi isso? Porque é uma paciente que tinha um desgaste na região anterior grande já, vamos dizer que sim, e eu preciso que isso tenha longevidade a longo prazo. Paciente ciente de que ela vai precisar de uma placa oclusal, mas eu sei que com esse material eu vou ter um pouco mais de resistência do que uma cerâmica feldspática, seja ela reforçada por leucita, tá? Então eu optei por um pouco mais de resistência, abrindo um pouco mão da estética nesse caso dessa paciente em específico. Aqui nós podemos ver então que essa paciente ela foi reabilitada com laminados cerâmicos. Na região de pré-molares, nós temos von Leys, que são cerâmicas que envolvem a parte vestibular e oclusal dos dentes. E nos demais dentes, somente facetas e lentes, a depender da espessura do nosso preparo. Na região inferior, nós trabalhamos com os laminados e tabletops. Nos molares, nós temos as tabletops para que a gente consiga fazer esse aumento da dimensão vertical. Então, o aumento foi feito às expensas dos dentes inferiores e posteriores. E aqui a gente consegue ver o aspecto final da nossa paciente, no lado direito, com a reabilitação já cimentada, uma paciente que muito jovem, que a gente consegue ver que não tinha comprometimento da harmonia da sua face devido a uma perda de dimensão vertical e que mesmo a gente fazendo o aumento da dimensão, isso não comprometeu e sim melhorou, deixou ela mais jovem, um resultado bem satisfatório, apesar de a gente ter escolhido por uma cerâmica com mais resistência do que estética. Então, quanto eu preciso ganhar? Comecei esse caso mostrando para vocês que essa é uma das dúvidas que a gente mais escuta, né? É muito difícil, os profissionais dizem que é muito difícil de determinar quanto que vai aumentar de dimensão, quanto que eu preciso ganhar. Esse caso em específico eu mostrei para vocês que o que eu precisava era o espaço suficiente para poder reabilitar a região anterior. Vai ser possível eu aumentar essa dimensão? Como que eu vou fazer para aumentar essa dimensão? Existem duas formas. A primeira delas é eu posso aumentar a dimensão por meio da ortodontia ou por meio das restaurações. As restaurações elas podem ser feitas de forma direta ou de forma indireta. Elas podem ser feitas em resina ou elas podem ser feitas em cerâmica. E isso quem vai determinar é a espessura do nosso aumento, do quanto a gente vai precisar aumentar a dimensão. Como que eu vou saber quanto que eu vou aumentar? Então, a dimensão vertical, a gente pode inicialmente, de forma mais palpável, fazer um teste métrico. Para isso, eu vou medir os terços da face do meu paciente. Então, com o meu paciente em repouso, ele vai selar o lábio, ele não vai ocluir os dentes. Eu vou pedir para ele selar o lábio. Eu vou medir a distância que eu tenho do canto do olho à comissura. Depois eu vou medir quanto que eu tenho da base do nariz à base do mento. Essa distância é a minha dimensão vertical de repouso. O paciente ele não está ocluindo. Então, baseado nessa medida da dimensão vertical de repouso, nós temos uma média do espaço funcional livre, que se determina como 3 milímetros. Isso não necessariamente para todos os pacientes sempre vai ser 3 milímetros, mas a gente sempre começa testando essa medida. Então, se eu tenho uma dimensão vertical de repouso de um paciente de 63, o meu espaço funcional livre são 3 milímetros. Então, eu tenho que diminuir 3 milímetros e aí, então, minha dimensão vertical de oclusão vão ser 60 milímetros. Então, eu consigo pré-determinar inicialmente uma dimensão vertical de oclusão medindo o terço inferior da face. Como eu disse, não necessariamente isso vai ser válido para todos os pacientes, mas nós vamos começar com essa medida e depois nós vamos testar se isso vai ser adequado para o nosso paciente com os outros testes estéticos e fonéticos também, tá? Para que eu faça essa determinação, como que a gente faz isso? Como eu mostrei para vocês nesse caso anterior, com um jig e um registro oclusal. Feito isso, nós vamos fazer o planejamento e o enceramento
E depois nós vamos provar isso em boca, fazendo os testes estéticos e fonéticos, como eu comentei com vocês. Então, baseado nisso, nós vamos determinar a dimensão vertical de oclusão que nós vamos reabilitar o nosso paciente. Com todo esse conhecimento e esse conteúdo que nós passamos para vocês hoje, nós queremos que a partir de agora vocês olhem casos como este que está rodando aí na sua tela e você não se sinta mais perdido. Por exemplo, o que eu vou fazer em um caso como esse? Ou pior, indique a extração dos dentes anteriores porque tem mobilidade ou porque tem muito desgaste. Mas não, agora você entende que o que acontece na região anterior é um reflexo do que está acontecendo na região posterior. E que se você está perdido, você vai fazer testes nesse paciente, vai fazer um planejamento digital, como a gente está vendo ali que foi feito, reproduzir isso em boca com uma resina bisacrílica e só depois de você entender para onde aquela oclusão vai, aí sim você vai fazer a reabilitação. Nesse caso, o paciente estava indicado a fazer protocolo superior e inferior, porque tinha desgaste dos dentes anteriores. Mas se ele desgastou os dentes anteriores, ele vai desgastar o protocolo, porque ele vai perder a propriocepção. Então, o que a gente tem que ver é, por que isso aconteceu? Como eu posso estabilizar lá atrás para que isso não continue acontecendo aqui na frente? E entender que se você fizer uma reabilitação sem isso, você vai perder a sua reabilitação também. Então nós fizemos o planejamento, fizemos implantes posteriores, acrílicos posteriores, provisórios, para depois a gente chegar na cerâmica e dentes individualizados. Dentes que o paciente consegue sentir como deles e não o protocolo em si. O protocolo é ruim? Não, mas com certeza se a gente puder manter os dentes do paciente, é sempre melhor. E é isso que a gente quer que vocês saiam daqui hoje enxergando. Agora eu vou falar para vocês de mais uma oportunidade de participar de um sorteio. Mas antes disso eu quero te dizer uma coisa. Algumas semanas atrás, quando eu falei da jornada, falei que abriria as inscrições do Você Protesista, muita gente já começou a me mandar mensagem querendo garantir uma vaga antes das inscrições estarem abertas. Mas gente, quem já é aluno meu ou que já está comigo há mais tempo já sabe. As vagas do curso elas ficam disponíveis por poucos dias, em torno de 3 dias apenas. E por que isso acontece? Tem gente que pensa, é um curso online, vai sempre ter oportunidade. Mas não. Por quê? Porque o curso, o Você Protesista, não são só um monte de aulas gravadas que a gente despeja para vocês assistirem. Não, a gente faz encontros ao vivo para tirar as dúvidas dos alunos. A gente dá um suporte no grupo, na comunidade do WhatsApp. Então a gente não tem como fazer isso, ajudar a planejar casos clínicos complexos de vocês um a um. Seria completamente humanamente impossível colocar todo mundo ali, cada hora um, em uma turma só e realmente dar a assistência e o acompanhamento que são necessários. Por isso, a turma do Você Protesista, ela abre algumas vezes e por poucos dias, para que a gente consiga acompanhar vocês de forma bem individualizada. E a partir de agora, para os alunos que entrarem agora no Você Protesista, nós vamos ter um desafio, o desafio Reabre 10 vezes. O que é esse desafio? Lá dentro da comunidade do WhatsApp, os alunos vão receber ações diárias para poder prospectar e fechar casos de reabilitação oral, que vão dar com certeza um retorno de no mínimo o investimento do curso vezes 10. As vagas para o curso elas serão liberadas somente no domingo. Então, ainda tem muita coisa para vocês aprenderem com a gente durante essa jornada. Mas eu quero te fazer um convite já a partir de agora. Amanhã eu vou explicar os detalhes que tem no nosso curso, tudo que tem dentro do curso Você Protesista, tudo que você vai receber. Mas se você já entendeu a importância de aprender mais sobre essa área, se você já está decidido a entrar no Você Protesista, se você entende que esse é o momento para você fazer parte dos 5% dos dentistas que trabalham na área que tem alta demanda e baixa concorrência, eu vou colocar aqui na descrição dessa aula o link para o grupo de interessados. Ou então, basta você ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Assim, você vai entrar no grupo dos que estão interessados no Você Protesista. Quem estiver nesse grupo vai ter a oportunidade de entrar antes no curso e assim adquirir os vários presentes que a gente separa para quem entra primeiro. Então, vamos falar sobre o sorteio da nossa Masterclass Desvendando a Dimensão Vertical de Oclusão? Essa Masterclass ela é um bônus para quem entra no Você Protesista. E amanhã eu vou te explicar tudo que vai dentro do curso, como que funciona, todos os bônus. Mas na primeira aula, na aula de ontem,
eu liberei para vocês como vocês vão participar do sorteio de um kit de pontas diamantadas. Hoje vocês vão ter a oportunidade de participar de um sorteio de uma Masterclass desvendando a dimensão vertical de oclusão. E o que você precisa fazer para participar desse sorteio? São 3 regras simples. Primeiro, você vai lá no meu perfil do Instagram e comenta no Reels que está aparecendo lá agora, da aula de hoje, o que você mais gostou na segunda aula. Você vai precisar também curtir o Reels. E depois você precisa estar ao vivo na nossa aula 4, que vai acontecer no domingo, às 9h33 da manhã, para que você participe do sorteio. E olha só, eu tenho uma notícia muito boa para você. Na nossa terceira aula, que será liberada nesta quinta-feira, às 9h33, nós vamos te mostrar um mapa de como você vai apresentar o planejamento para o seu paciente e assim vender casos de alto valor. Além dessa aula, que vai mudar a sua carreira na odontologia, eu vou liberar também o sorteio de uma bolsa de estudos integral do curso Você Protesista. Na terceira aula, nós vamos explicar como funciona o nosso curso, como funciona a nossa comunidade, como funcionam as matrículas que vão ser liberadas só no domingo e lembrando que vai ser por um tempo muito curto para inscrição. Assim que terminar essa aula, então, você clica no link da terceira aula, que está aqui na descrição, e ativa o lembrete da aula 3. Te esperamos lá na nossa aula de quinta-feira. Beijo, beijo, até lá!